Olá pessoal, as eleições estão chegando, né? As pesquisas estão apontando que 74% da população quer mudanças, e aí os marqueteiros estão deitando e rolando. Ou seja, até a situação está querendo promover mudança. Olha que espetáculo. Agora, será que é isso que a gente quer? Porque em 2013, quando as pessoas foram para a rua protestar, a ordem era 100 partidos. E por que seria 100 partidos? Bom, como nós estamos vendo agora, nesse movimento inicial, nós estamos assistindo a bacanais e surubas, que são esses partidos se unindo em alianças tão indecentes que recebem esses nomes dados pelos próprios políticos que não estão participando das alianças, obviamente, é claro. Então, esse é o panorama de como você define o clima político no Brasil. Isso não pode acontecer. Isso é um horror. Isso é uma vergonha. E é muito interessante que as pessoas querem mudanças e os políticos não estão ligados nessas mudanças. Se 50 e poucos por cento não querem ir votar, os políticos não estão nem aí. Porque quem for votar vai ter que escolher o menos pior. E aí vai ganhar o menos pior. Agora, é isso que a gente quer? Ou a gente quer efetivamente promover uma mudança? Então, para promover uma mudança, não há outra alternativa a não ser nós nos unirmos. Até porque nós já nos unimos antes para derrotar a ditadura. Depois, para derrotar aquela inflação, lembra? De 80% ao mês. Ou seja, quando é de interesse, a sociedade se une e as coisas funcionam. Agora, do jeito que está hoje em dia, olha só, nós somos a 7ª economia do mundo, mas nós temos o 85º IDH. Não sei se já piorou, porque é impressionante. Todos os nossos índices são um horror. Por exemplo, saúde. Saúde, nós somos um dos piores do mundo. Educação, nós somos um dos piores do mundo. Detalhe, nesses dois quesitos, é gasto muito dinheiro, pessoal. 280 bilhões na educação por ano. Mas alguém confere como é que esse dinheiro é gasto? Ah, nós temos o Tribunal de Contas, mas os auditores são nomeados pelos caras que vão ser investigados. Porque aqui no Brasil as coisas não funcionam. Por exemplo, por que um político tem que indicar alguém para fazer uma fiscalização? Qual é a função disso? A gente já sabe, com os escândalos que estão explodindo aí, a gente sabe que, na verdade, isso acontece porque eles precisam de roubar. Não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente mudanças. Agora, como é que você vai enquadrar esse pessoal se hoje em dia você não tem esse mecanismo? Se hoje em dia a impunidade é uma coisa tão forte que ela incentiva a roubalheira, ela incentiva a má gestão, ela incentiva tudo de ruim que você está sentindo hoje na pele, acontece por causa disso. Na educação, por exemplo, você não vê um político que fale assim, olha, a partir do meu governo, esse colégio vai receber tanto, todos os colégios vão receber tanto. Esse tanto vai ser informado. Nós vamos adotar a transparência total de gastos. Ou seja, os professores vão ganhar tanto, os diretores, o pessoal que trabalha na limpeza, manutenção, comida, etc. e tal, vamos gastar tanto de merenda, tanto disso. Então todos esses gastos vão poder ser fiscalizados. Isso é muito legal. Agora, isso não basta. Você tem que fiscalizar se o diretor está fazendo a parte dele, se o professor está indo na aula, se a aula que esse professor está dando é boa, porque existe o maior corporativismo e essas coisas não fecham. Por exemplo, o professor aqui no Brasil, ele faz greve porque ele quer aumento de salário, mas ele não acredita de jeito nenhum na meritocracia. Ora, se esse é um mundo cruel e mau, onde o que funciona é a meritocracia, por que ele quer ficar de fora? Agora, para piorar, você ainda tem gastos para fazer escolas. Como é que você ofere esses gastos? Não tem como. Aí você faz as compras para as escolas. Isso é uma loucura. Os livros escolares, etc. e tal. Ou seja, você gasta 280 bilhões e não vê retorno como você não está vendo. Para piorar, ainda tem aquele detalhe, né, que você perde seu tempo. Durante 5 anos, 4 anos, 6 anos, você paga uma faculdade com o dinheiro do governo, você vai ter que ressarcir o governo quando você começar a trabalhar, e aí você se forma, mas uma faculdade pagou, passou.
É uma faculdade que, se você tiver que prestar um teste, por exemplo, como o da OAB, você não passa, não vai conseguir trabalhar. Então está tudo errado. Mas está tudo errado mesmo, pessoal. Na saúde, por exemplo, a saúde pública é uma vergonha. As pessoas mais humildes que eu conheço não conseguem marcar um médico, é impressionante. A minha funcionária, ela está para ir ao médico, já tem quase um ano, até agora não conseguiu. Eu consegui botar ela bem, mas ela tem que ir ao médico para avaliar, não vai. É impressionante como esse gasto é feito com obras, é feito com compras de material. Você vai no hospital, o tomógrafo não está funcionando, mas já tem um outro que está ali prontinho para ser colocado em ação, mas que não foi. Ou seja, o negócio é trabalhar essas coisas onde você ganha comissão. Não há um plano para recuperar os hospitais, para botar os profissionais para trabalharem, para ter aquela visão de futuro. Aliás, visão de futuro é uma coisa que nós não temos, porque não há planejamento. Sem planejamento, você não tem visão de futuro. E sem visão de futuro, as coisas não acontecem. Mas voltando, para nós termos a 7ª economia do mundo, é muito interessante que você não tem saneamento. Aqui no Rio, por exemplo, o rico vai para a Barra, aquilo dali é um foco de esgoto. Então não é só o pobre, é todo mundo. A coisa está atingindo todo mundo. O plano de saúde, por exemplo, antigamente ele funcionava. Hoje, 30% das pessoas têm que entrar com um processo contra o plano de saúde para poder fazer aquele tratamento que ele acha que tem direito, que o plano diz que não tem. Então não tem nada funcionando, nem no público e nem no privado. Ou seja, como é que a gente consegue ser roubado o tempo todo e deixar a coisa acontecer? O Brasil tem o maior número de celulares do mundo, mas é tudo pai santo, só recebe. Por quê? Porque o nosso preço é o mais caro do mundo. Aí você vai falar a internet. A internet é a mesma coisa. O negócio é tão descarado, se você comprar 10 megas, tiveram que fazer uma lei que eles vão te entregar pelo menos 1 mega, porque não estavam entregando nem isso. Ou seja, você compra 100%, recebe 10% e se der satisfeito. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se você for comparar o que existe aqui com o que existe lá fora, meu Deus do céu, é uma vergonha. E por que a gente se submete a isso? E por que a gente não reage a isso? Agora, nós não vamos reagir a isso fazendo uma revolução. Aliás, a única revolução que deu certo foi a Revolução Industrial, porque gerou emprego e gerou renda. E a gente pode fazer essa revolução nos unindo, para fazer um pacto social, para gerar um desenvolvimento sustentável e autossustentável, socioeconômico, cultural e ambiental. Isso aqui é uma união. E eles morrem de medo disso. Eu estou sendo super censurado exatamente por causa disso. Imagina, se nós nos unirmos, nossa, as coisas vão efetivamente acontecer. Porque não é possível você comprar 1 quilo de carne no açougue e receber mais de meio quilo de pelanca, que é o que acontece hoje em dia. As coisas são tão absurdas que é impressionante. Por que a gente não se revolta? Nós temos que nos revoltar, nós temos que nos unir, porque nada funciona. É interessante que o salário mínimo, por exemplo, aqui no Brasil, ele é praticamente 1/4 do salário americano, que não é um dos 10 maiores do mundo. Acho que é o 10º, se eu não me engano. E aí o que acontece? Mesmo lá, você recebendo um salário que é quase 4 vezes maior do que o nosso, um automóvel lá, por exemplo, custa metade do preço. Como é que você justifica isso? Como é que você justifica que lá você tem saúde que funciona, você tem educação que funciona, você tem moradia que funciona, você tem transporte que funciona, você tem saneamento que funciona, você tem tudo funcionando, aqui você não tem rigorosamente nada funcionando. Você aqui, por exemplo, um juiz é pego roubando. Aliás, o juiz você sabe que não rouba, ele desvia, né? E aí o que acontece? Ele é aposentado ganhando o salário dele. Então isso é um incentivo a mutretas. Um banqueiro, ele é pego fazendo irregularidade, o que acontece com ele? Ele não pode exercer a profissão dele nos próximos 5 anos. Para a cadeia ele não vai. E tem mais, o prejuízo que ele causa na economia, nós todos vamos pagar? Não dá, pessoal. A coisa está um absurdo. É que nem agora, né? Nós estamos pagando aí várias bolsas isso, várias bolsas aquilo, porque o governo não sabe usar a macroeconomia
para gerar emprego. Ele não sabe ou ele não quer? Então, quando começou a aumentar cada vez mais esse consumo, essas bolsas, a economia não está fechando, as contas públicas não estão, as contas públicas estão disparando, a inflação disparou, está tudo dando errado. Ou seja, a gente tem que usar a macroeconomia para gerar emprego para o país. Isso aqui é uma nação, isso aqui não é uma republiqueta de banana de quinta categoria, né, onde os amigos do poder fazem o que querem. Porque, por exemplo, se você resolver abrir a sua própria indústria, a sua própria fábrica ou o seu próprio negócio, o seu micronegócio, você vai ao BNDES. Não vai conseguir, porque se você conseguisse, você pagaria 6% ao ano. Olha que legal. Agora, você vai ao banco, aí o banco vai querer te cobrar quase 30% ao ano. Há alguma possibilidade de você competir com isso? De você conseguir fazer o seu negócio dar certo? Então daí que os empregos no Brasil, né, eles dizem aí que nós estamos praticamente com pleno emprego, olha que mentira, mas pagamos 40, 50 milhões de pessoas, bolsa isso, bolsa aquilo. Então, nós estamos vivendo uma mentira. Agora, se nós nos unirmos dentro de um planejamento, ainda mais aproveitando a nossa vocação natural, as mudanças vão acontecer e elas são imediatas. É interessante, porque agora com esse negócio de Copa do Mundo, o que aconteceu? O Brasil foi invadido por turistas. Todo mundo achava que a coisa não ia funcionar. Bom, ela funcionou também porque ninguém saiu de férias. Ficou todo mundo preso em casa, porque era caríssimo viajar de avião e porque era caríssimo se hospedar em qualquer lugar que tivesse alguma coisa. Então, tudo deu certo. Então você teve, aqui no Rio parece que teve mais de 1 milhão de visitantes. Mas eles não eram turistas, eles eram turistas. Muitos dormiam na praia, na rodoviária, aonde desce para dormir, os gastos eram mínimos, eles vieram para assistir o jogo na FanFest, sei lá o que eles vieram fazer, mas eles vieram fazer turismo. Agora, você já imaginou se a gente atrai para cá milhões de turistas de qualidade, que viriam para curtir o que a gente tem de melhor, que são os serviços e produtos oferecidos pela população? Porque, veja bem, quando você tem 1 milhão de turistas, como a gente teve no Rio aqui, vamos dizer que 50% se hospeda em hotel. E o resto? Se hospeda onde? 50% é muito, hein? Se hospeda onde? Bom, você vai alugar um quarto na sua casa, você pode sair do seu apartamento e alugar o seu apartamento. Ou seja, de alguma forma, todo mundo vai entrar na tal da indústria do turismo. Agora, nós estamos falando em 1 milhão? Não, estamos falando em muito mais. O Rio de Janeiro tem capacidade para atrair aí 25, 50 milhões. Nós somos a maior vocação natural do mundo. Isso aí, coisa de 15 anos, a gente está atraindo esse pessoal todo. Bom, e aí? Bom, aí você vai ganhar com hospedagem, você vai ganhar com você levar o cara para baixo para cima, você vai ganhar, imagina quantas casas de show, quantos restaurantes, quantas coisas não vão ter que ser abertas em função desse turista. Agora, se a gente passar a oferecer produtos e serviços de qualidade voltados para atender a individualidade, nós vamos abrir centenas de milhares de pequenas empresas, onde todo mundo vai ganhar e o ganho é muito alto, é muito dinheiro. Só vamos injetar na economia anualmente praticamente uma indústria automobilística e uma indústria papeleira somadas, são as duas maiores indústrias do Brasil. Então não há porquê a gente não nos unir. Porque nós vamos nos unir, por quê? Porque todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Por que todo mundo vai ganhar muito dinheiro? Porque o turismo é a única indústria do mundo que movimenta todos os setores da sociedade simultaneamente. Ainda tem um detalhe, pô, mas lá a cultura deles é diferente. Não, os problemas são os mesmos. Veja bem, vários lugares no mundo, vários países no mundo tinham problemas iguais ou piores que os nossos, se organizaram através de um planejamento, porque nada existe sem planejamento. Com esse planejamento a sociedade se uniu, acreditou e os resultados aparecem. Então não há como você dizer, mas aqui não vai acontecer, porque os mesmos problemas que eles tinham lá, nós temos aqui. Se aconteceu lá, vai acontecer aqui. Agora, o detalhe é que a nossa vocação natural é a maior do mundo, é um negócio impressionante. O que a gente tem aqui, ninguém tem. E o detalhe, olha, os nossos aeroportos são horrorosos, eles nem repararam. Eles chegam aqui, eles querem ver esse sol,
ver essa qualidade de vida que a gente tem aqui, de natureza, do povo ser hospitaleiro, das coisas serem maravilhosas, eles adoram isso. Eles não estão ligando que o transporte não é lá, essas coisas. Agora, é óbvio que nós vamos, se nós quisermos competir, né, com a indústria do turismo mundial, nós vamos ter que fazer, né, as nossas cidades, a nossa nação, ela vai ter que ser excelente para os brasileiros. Se não for excelente para os brasileiros, os turistas não vão vir. Então isso é mais um motivo ainda para a gente se unir, porque todo mundo vai ganhar dinheiro, porque nós vamos ter qualidade de vida, porque as coisas vão acontecer, porque nós vamos ter um futuro radioso pela frente. Porque quando você investe na indústria do turismo, nossa, e a coisa começa a funcionar, você abre fábricas, você abre indústrias. Você quer ver uma coisa interessante? A Odebrecht. A Odebrecht, ela ganhou uma concorrência, uma licitação para o Galeão. E aí, olha só, eles estavam esperando Guarulhos, em São Paulo, porque Guarulhos já está no final, não dá mais para aumentar a capacidade de operação. Então, a partir do momento que Guarulhos falasse, ó, daqui eu não vou para frente, eles estavam achando que eles iam transferir esse hub para o Rio de Janeiro. Eles estão brincando, né? E aí, alguém em São Paulo, com visão, resolveu abrir um aeroporto, num lugar que dá para fazer, já casualmente do lado de uma rodovia e perto de uma estação do metrô. Maravilha! Não, aí não pode. O Marcelo Odebrecht foi reclamar que não pode. Mas por que, Marcelo? Veja bem, se a gente bota o Rio de Janeiro para funcionar, esquece Guarulhos. Você vai ter que quadruplicar, decuplicar esse aeroporto para atender a vazão só do turismo para o Rio de Janeiro. Só que nós vamos botar um turismo de qualidade. Você vai trazer um turista de qualidade que ele tem um gasto médio de $300 mais ou menos por dia. E com ele vai vir um turismo de negócio. Bom, o turismo de negócio tem um gasto médio aí, né, em média de $500, mas aqui no Rio vai explodir. Agora, você já imaginou, Odebrecht, se você bota um negócio desse para funcionar? Veja bem, primeiro vai ter que abrir uma refinaria só para petróleo. Por quê? Porque você vai ter que produzir o querosene de aviação para atender essa demanda aérea que vai explodir no Brasil todo. A Embraer, por exemplo, que hoje fabrica pequenos jatos, vai passar a fazer jumbos. Ou seja, uma megalópole como o Rio de Janeiro, por exemplo, que hoje em dia a Odebrecht tem várias obras lá que estão encalacradas, olha, você vai ter que fazer a obra perder de vista, porque o planejamento é de curto, médio e longo prazo. Com o detalhe que o dinheiro para fazer essas obras vai vir desse movimento turístico. Então é uma coisa que puxa a outra e que cada vez aumenta mais. Ou seja, hoje em dia, essas megalópolis elas estão apoiadas, as que podem, evidentemente, num tripé. Que tripé é esse? É a construção civil, para dotar de infraestrutura a cidade, é a indústria imobiliária, para produzir casas, apartamentos, lojas, etc. e tal, para atender essa demanda, e você tem a indústria do turismo para abastecer isso tudo e tocar a coisa, fazer a coisa funcionar. Então é impressionante o que a gente pode fazer unidos com uma mola mestra, como o turismo, né, que é a nossa vocação natural e que ela movimenta todo mundo junto, vai todo mundo ganhar. Então você vai entrar com um pacto social, mas esse pacto social, obviamente, até para os negócios poderem acontecer, nós vamos ter que acabar com essa impunidade, porque aonde não há justiça as coisas não funcionam. Então vamos convidar, né, o Joaquim Barbosa, que ele tem uma grande visão da coisa pública. Vamos convidar o autor da Ficha Limpa, aquele juiz lá do Nordeste, com outros, para fazer essa atualização da Constituição, e vamos começar a unir os segmentos da sociedade, né, para todos eles fazerem os seus planejamentos, mas dentro daquilo que funciona lá fora, de uma forma que todo mundo consiga não só entender o que vai acontecer, como participar ativamente. Por quê? Porque você tendo metas, você pode cobrar e as coisas caminham. Então, se vai estar todo mundo remando para o mesmo lado, as coisas vão acontecer numa velocidade assombrosa e nós vamos ver as coisas se desenvolverem. Você vai poder proceder, né, com uma conscientização cidadã. Ou seja, você vai pegar desde a criança até a pessoa que hoje está na universidade e vai mostrar para ela o futuro que nós vamos ter pela frente. Por quê? Porque quando há futuro, né, que, por exemplo, as empreiteiras elas têm obras para 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos,
Você pode trabalhar na indústria privada, você não precisa prestar um concurso público. Se você prestou um concurso público, está no Ministério Público, você sabe que quando chegar na sua hora, você vai assumir a sua função, você vai poder dirigir aquilo sem a interferência do político, porque a função do político não é essa. Né? E você, que é o cara que passou no concurso público, que tem o necessário, aquela bagagem, né? Você se formou, se especializou, fez MBA, fez, né, pós-graduação, então você vai poder utilizar isso para melhorar o serviço público, que hoje em dia o serviço público joga contra. Então, é interessante, pessoal, vamos tentar sintetizar. A gente tem uma coisa que aproveita a nossa vocação, que é a melhor do mundo, a vocação natural. Essa vocação natural, ela une toda a sociedade, porque todo mundo vai ganhar não só dinheiro, como também vai ganhar qualidade de vida, que é a coisa que mais interessa. Tudo vai passar a funcionar. Por quê? Porque você vai ter um planejamento nacional transparente, com a participação da sociedade, onde tudo vai ser trazido, o que melhor que tem no mundo, para cá, para que tudo funcione. Aí você ainda vai ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, onde as coisas, você pode vender isso para qualquer fundo de pensão, para qualquer investidor no mundo inteiro, ele vai acreditar e vai vir botar dinheiro aqui. Ou seja, então na verdade, você ainda tem o dinheiro para desenvolver o que você quer. Bom, o que nós estamos nos esperando então para nos unirmos nesse projeto e fazermos o nosso futuro, mas se é uma coisa, a gente vai enxergar o resultado transparente na nossa frente, é uma coisa maravilhosa. Não tem como nós não nos unirmos e não atuarmos para fazer isso acontecer. É isso aí, pessoal.